Pessoal, demos os 3 minutos. Kathleen, bom dia. Damos os 3 minutos. Nós só temos 20 minutinhos aqui. Agradeço a presença de todos. Agradeço principalmente o Rogerinho, que me convidou aqui para abrir a semana de todos aqui. Peço desculpas pela minha voz, porque eu estou com alergia danada, mas sem comprometer o resultado. Pessoal, eu sugeri o tema dessa semana que fosse o tema de consistência, tá? É o tema também do que eu vou falar hoje, tá? Não quis fazer uma apresentação muito burocrática aqui hoje, não quis falar muito sobre de CRM, de não sei o que, não. Queria trazer um bate-papo para vocês aqui sobre o que eu tenho visto nas equipes de vendas que a gente trabalha. O que eu tenho visto de experiência de vida mesmo, não só experiência de trabalho, sobre quem tem bons resultados e quem tem resultados aquém do que gostaria. E eu consigo falar algumas coisas para vocês. A primeira coisa, gente, é que é uma realidade que a tecnologia nos ajuda no processo. A tecnologia nos ajuda a vender. Não quero fazer uma apresentação exclusiva da tecnologia, porque vocês já devem ter me ouvido falando bastante de tecnologia, mas quem não aceitou ainda a tecnologia na sua vida, não vai ter bons resultados. Eu acredito que a questão do ChatGPT é um exemplo muito grande, e eu, como todo ser humano normal dentro desse planeta, tenho meus desafios. Né? Por exemplo, eu me forço hoje muito a usar a inteligência artificial, não só o ChatGPT, para que eu consiga estar atualizado. E por curiosidade, gente, tem uma síndrome que chama síndrome FOMO, Feeling of Missing Out, FOMO, F-O-M-O, que é quando você fica preocupado demais em estar desconectado com a sociedade. E essa síndrome, eu acredito que ela cada dia tem que ficar mais forte nas pessoas, que é Fear of Missing Out. Ou seja, é o medo de você estar fora do que está acontecendo. Isso acontece não na nossa vida só, acontece nas equipes de venda, na gestão, em qualquer lugar. O movimento da nossa cultura, da tecnologia e tudo que está acontecendo está sendo muito rápido. Então, quem está lá atrás, com conceitos de 15, 20 anos atrás, vai ter não só uma performance de vendas ruim, não vai ter só um modelo profissional difícil, mas também vai ter uma vida difícil. Tá? Porque hoje a tônica do nosso trabalho e da nossa vida mesmo, de maneira geral, é se adaptar, se atualizar. Hoje em dia, eu poderia falar, não querendo viajar demais, mas assim, o conceito de darwinismo, ele poderia ser muito bem aplicado agora, chegando agora em 2026, porque laboralmente falando, tudo tem mudado muito em termos de processo, relacionamento, a própria cultura nossa tem mudado de maneira muito brusca a cada 2, 3, 4 anos. Ou seja, o desafio de se adaptar está muito maior. E quando a gente começa a olhar isso para as equipes de venda, eu poderia analisar algumas equipes, tá, gente? E eu tive algumas experiências muito ricas para mim, que foi eu mesmo acabar com equipes de venda que eu criei, porque aquele modelo não fazia sentido mais 2, 3 anos depois. Né? E isso é muito esquisito, você mesmo montar uma equipe com todo carinho e depois ver que aquele modelo não faz mais sentido. E a consistência, gente, por que eu sugeri o nome de consistência para esse início de conversa, esse início de semana? Porque o foco na consistência é o que nos faz ter resiliência para mudar. Por quê? Na hora que todos vocês sabem, a maioria de vocês aqui estão na área de vendas, naturalmente corretores, coordenadores, gerentes, a maioria tem um resultado muito positivo, falar assim, nossa, ganhei 10, 20, 30, 40 mil reais no mês, e depois, 2, 3 meses depois, não tem o mesmo resultado. Eu gosto sempre de dar esse exemplo de consistência, gente, que teve um cliente nosso lá de São Paulo, que bateu a meta 150% no mês e a diretoria começou a comemorar demais, porque a meta, sei lá, era 150 unidades e vendeu 200 unidades no mês.
E aquilo era um evento, aquilo era um fato maravilhoso que a gente tinha, que a equipe de vendas, nós todos tínhamos completado 150% da meta. Mas eu, como bom cavaleiro do Apocalipse, cheguei para o cliente nosso, falei, olha, gente, infelizmente, todo mês subsequente a uma batida de meta costuma ter um mês pior, tá? Ou seja, se você olha a média, a gente sempre costuma olhar 3 meses e não só um mês só. Se você olha 3 meses, não adianta você bater 150% da meta no mês e 30% da meta no mês seguinte, porque na média você vai estar com 90% da meta e não cento e tantos por cento da meta. Aí foi batata, né? Bateu 150% da meta no mês e no outro mês fez menos de 50% da meta. E isso é um exemplo que a gente pode trazer para a nossa vida, e isso que a gente pode ter que observar muito, que nem eu, nem vocês, gente, sabe com clareza perfeita o que faz com que a venda aconteça. Tá? Eu acredito que esse é o cerne eu acho que esse é o cerne do nosso desafio como profissional de vendas, porque a gente não sabe exatamente que dia que o cliente vai assinar, a gente não sabe exatamente quantas vendas nós vamos fazer no mês que vem, a gente não sabe. A gente trabalha com conceitos estatísticos, né? Nós que estamos no nível gerencial, trabalhamos com conceito estatístico, a gente procura trazer uma meta de vendas e rotinas que vão trazer possibilidade de vendas. Mas eu tenho certeza que eu vou vender 5 unidades no mês que vem? Eu tenho certeza que a Regional X vai vender 30 unidades? Ninguém tem certeza. A única coisa que nós temos certeza, pessoal, é que o trabalho firme e consistente gera resultados. Igual eu estava conversando com a Kelly. Kelly trabalha com a gente na VMV, está aqui na minha frente, espero que todos venham conhecê-la em breve. Eu estava falando assim, o que eu falei para ela ontem, estava vindo aqui para Juiz de Fora, todas as vezes, eu trabalho duro, tenho 20 e tantos anos, tem uns 24 anos que eu trabalho firmemente. Aí a Kelly falou, não, mas é importante eu trabalhar firme com projeto, com plano. Falei, olha, eu até tenho algum plano ou outro na minha vida e tal, mas o plano maior que eu tenho na minha vida é trabalhar da maneira mais eficiente e com o maior comprometimento que eu tenho. E o resultado sempre veio, entendeu? Porque na boa, gente, o Vinícius, meu sócio, está gostando de colocar em palestra agora aquela frase, não sei se é do Mike Tyson ou do Stallone, acho que é do Mike Tyson. Todo mundo tem um ótimo plano até levar um soco na cara, né? Que o plano vai acabar naquele momento. E é verdade, os planos que a gente tem, tanto de vendas, o plano que a gente tem, tanto de vida, gente, eles vão representar 15% do que vai ser a sua vida. 20% da sua vida, o plano em si. O que está acima do plano, gente, é como você enxerga as atividades que você está fazendo. Aonde você quer chegar. E o que é aonde você quer chegar? É literalmente executar as atividades sem ter certeza de que aquilo é o certo. Esse é o grande desafio. Eu estou falando que é algo que é desafiante mesmo. Eu não estou falando de algo que é totalmente racional. É igual, por exemplo, uma coisa que a gente sempre... Aí eu vou entrar numa seara que eu tenho que entrar, mas que a gente sempre fala há mais de 10 anos, é o seguinte: o mundo inteiro já entendeu que o CRM, que é a tal ferramenta que a gente usa para vender, ele traz resultados de vendas positivos. Só que qual que é o desafio que tem? Quem está utilizando o CRM, e eu também falo, eu troco de CRM, minha equipe às vezes não usa CRM, a equipe interna lá da nossa empresa, todos os nossos clientes usam, param de usar. Só que é o seguinte, independente do uso que você tem com o CRM, gente, e das ferramentas e rotinas de gestão que foram sugeridas para que o trabalho de todo mundo aqui funcionasse melhor, a gente tem que entender o seguinte: alguém pensou mais do que a gente, alguém parou para pensar e chegou à conclusão que aquilo ali traz resultado. Só que o que eu convido vocês a refletir é o seguinte: não tem como vocês verem o resultado, porque a nossa experiência particular é muito limitada. Então, por exemplo, quem é corretor que faz entre 1 e 7 vendas por mês, em média, 1 e 2 vendas, não tem como ele ter certeza de que aquela ferramenta ou aquela gestão que o gerente dele sugeriu, de acompanhar os leads, de acompanhar o follow, é um bom resultado. Mas existe um processo que é o processo da confiança. Nós temos que ter confiança
no processo e fazer um processo de fato de confiança. Porque se a gente está numa empresa que é organizada, seja ela qual for, não estou falando só da Inc., estou falando do que eu vejo em vários clientes nossos. A gente tem que saber o seguinte: as ondas vão vir maiores ou menores. E eu, como profissional, vou estar lá fazendo o que sugeriram para mim. Logicamente, cada um tem o seu discernimento e tem a sua estratégia específica, mas vou fazer o que funciona da maneira mais consistente possível. E o que eu falo que é consistência, gente? Num mês, num ano, numa meia década, em 5 anos, talvez você vai ser um corretor, ou um gerente, ou um coordenador que fez muitas vendas de um produto X numa cidade X. Nossa, eu tive um resultado maravilhoso, eu estou realizado profissionalmente, estou bastante confiante. Vendas é muito cruel porque, do mesmo jeito que ser um ótimo vendedor, ser um ótimo corretor, ser um ótimo gerente hoje, daqui a 6 meses seus resultados caem e você começa a ter uma visão totalmente diferente. Tipo assim, do mesmo jeito que você era um maravilhoso gostosão ali no primeiro semestre, no segundo semestre você não vendeu nada. E isso é um tapa na cara da gente, entendeu? Porque não dá para você ter clareza do que você fez certo e do que você fez errado. A única coisa que a gente tem de clareza é o seguinte: vou trabalhar com longo prazo. Então, todo mundo já deve ter visto, e eu vejo com bastante frequência, a figura daquele gerente que ganhou muito dinheiro e ficou metido, aquele dono de imobiliária que ganhou. Esse é um tipo muito comum, que aquele dono de imobiliária que começou a ganhar muito dinheiro e ficou mitidão, compra carro importado, aí fica todo cheio de máscaras e tudo mais. Você sabe que aquele cara ele está numa onda boa. E você pode, como a gente pode ver, todo mundo que tem dinheiro há muito tempo sabe que essas ondas passam. E o que resta da gente é a resiliência para atuar quando aquela onda passou. Eu falei, não, peraí, pô, eu vendi super bem aquele empreendimento, agora eu não estou tendo resultado bom. Por quê? Não dá para ficar culpando a economia, não dá para ficar culpando a empresa, não dá para ficar culpando até você mesmo. O nosso trabalho de vendas é um trabalho que ele oscila demais. E é um trabalho que a gente não consegue ter uma visão com clareza de curto prazo. Mas o que eu tenho bastante certeza, o que eu tenho bastante convicção, hoje nós temos na nossa base ali mais ou menos uns 15 mil corretores. Eu honestamente não sei de cor quantos mil corretores a gente tem na nossa análise de dados frequentemente. A gente não tem nenhum corretor, gente, nenhum corretor, que ele ficou muito tempo vendendo muito, sem ter grandes períodos de queda. Eu sei de casos de gerentes, por exemplo, que vendiam 30 unidades durante 2, 3 anos seguidos, assim, gerente que vendia muita unidade, tinha muito resultado muito positivo, e de repente os resultados caíram para menos de 10%. Aí todo mundo vira um Deus não nos acuda. Aí começa a falar que é culpa do modelo de pagamento, fala que é culpa do modelo da a economia tá ruim, fala que a política tá ruim, falando que várias coisas não estão funcionando. Mas isso simplesmente faz parte do processo de venda. Então, o convite que eu faço para vocês aqui, gente, é um convite para focar na estabilidade, focar na rotina, focar na tranquilidade. Quando a gente foca só no resultado ou não no resultado, a gente para de focar na gente. Lógico, a gente tem que olhar quanto que a gente tem que vender e tudo mais, mas o que a gente precisa, de fato, é trazer aquela profissão para a gente. Ou seja, eu preciso vender, eu preciso vender. Por exemplo, em vários clientes nossos, nas empresas nossas, eu estou falando de uma experiência pessoal minha. Às vezes eu fico com resultados ruins mais de um ano. Eu fico com um resultado que eu tenho vergonha daquele resultado, tipo assim, nossa, que resultado chucro que eu estou tendo nessa empresa ou nesse resultado, nessa venda aqui, durante um ano ou dois, mas eu tenho confiança de que eu estou fazendo o correto. Mas eu estou de fato fazendo. Eu acordo todos os dias e trabalho igual um cão todos os dias e procuro me desenvolver de forma técnica e com esforço mesmo. Não tem esse espaço, eu também estava falando com a Kelly ontem, não tem espaço do cara falar assim, eu sou gostosão, sou super técnico e eu não vou trabalhar muito. Infelizmente, porque eu gostaria que a realidade fosse diferente, infelizmente a maioria das pessoas que eu conheço que ganham dinheiro de verdade trabalham muito, acordam e dormem trabalhando. Essa ideia de dinheiro fácil eu não vejo perto de mim.
inclusive as pessoas que são muito ricas, trabalham muito e chegaram normalmente na posição que elas estão trabalhando muito. Então, o esforço braçal, junto com uma confiança de que você está crescendo tecnicamente, gente, vale muito mais do que se olhar uma janela de vendas de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Porque se eu olhasse a janela de vendas de várias pessoas que trabalham com a gente, de várias equipes de venda de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, blá, 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 a gente ia olhar assim, o gerente ou o corretor, nesse ano, era uma pessoa. No ano seguinte, é outra pessoa. Por quê, gente? O mercado muda, as pessoas mudam, você vai namorar, casar com a pessoa, você vai ter filho, a sua realidade muda. O que vai ficar para você é a confiança de que você está trabalhando com esforço e que você está crescendo tecnicamente. Só que onde eu quero chegar, gente? É que vocês reflitam se vocês estão fazendo o contrário disso. Se vocês estão refém do tempo, refém das variáveis, falando assim, ai, eu não estou vendendo, tá ruim, ah não, eu estou vendendo bem, tá ótimo. Gente, é trabalho, é profissão. O resultado, ele é uma consequência e ele é algo que acontece de forma diferente ao longo do tempo. Tenho uma preocupação se vocês estão com a mão no manche ou se vocês estão no mar com o motor desligado. Porque o processo de vendas, gente, é igual um alto mar, não é onshore, não é nas margens do mar, não. É alto mar e com onda grande. Do mesmo jeito que você está muito bom hoje, você vai estar péssimo amanhã. O que nos traz segurança é se de fato você está com o motor ligado, e esse motor simplesmente é fazer o mesmo trabalho todos os dias e melhorando tecnicamente todo dia. Bom dia, Andréia. Bom dia, todo mundo. Isso é uma visão um pouco mais macro do que eu tenho visto, gente, que é um pouco de humildade. A gente tem que ter humildade de executar o nosso trabalho e esperar que Deus, o universo, alguma coisa que vocês acreditem, vai trazer o resultado para a gente. Bom dia para todo mundo. Obrigado.